Hoje estou muito triste. Queria saber se meu marido, desencarnado há 5 anos, lembra de mim, como eu lembro dele, ou é diferente. Lembra que foi casado e que teve 2 filhos comigo? Com vocês. Eu evocaria aqui a história de André Luiz. O livro conta que ele foi um mau marido. Ele foi um mau marido. E foi também, não foi um excelente pai. Também teve suas falhas como pai. O conjunto das falhas dele como pai, como marido, como médico, como tudo, produziram um processo de culpa muito grande nele, fazendo com que ele, ao se deslocar para o mundo espiritual, não ficasse uma condição satisfatória. Segundo a obra Nosso Lar, teria ficado 8 anos numa região de sofrimento, 8 anos, até ser recolhido para uma colônia espiritual, quando ele apresentou as condições mínimas de socorro. Não que ele ficou abandonado. Os mentores sempre tentando ajudá-lo, mas ele sem condições de socorro. Quando apresentou a mínima condição de socorro, ele é recolhido e levado para a colônia. Ali ele inicia um processo de melhoria. E 1 ano depois de estar nessa colônia, 1 ano depois, recebe a autorização para ir visitar a família. O grande sonho dele. Então, se você somar, deu 9 anos. Ele era uma pessoa, em princípio, de conduta reprovável. Passaram-se 9 anos, mas ele estava ávido para ver a família. Louco para ver a família. No livro Memórias de um Suicida, os amigos de Camilo Botelho, chamados Belarmino, Jerônimo, João e Mário Sobral, passaram um tempo enorme no mundo espiritual, numa região de profundo sofrimento. Eram suicidas. Foram recolhidos lá no mundo espiritual, passaram mais 3 anos no hospital. Depois desses 3 anos, passaram mais 10 anos dentro da instituição de ensino, lá tendo Aníbal de Silas como seu instrutor. E depois desse tempo todo, estavam ávidos de ver a família, suicidas. Então, como que eu vou imaginar que, de repente, alguém que viveu comigo durante um tempo razoável, na condição de cônjuge, que foi pai, que teve toda uma história, esqueça a história que tem? O mais lógico é que esse sentimento se torne ainda mais agudo, porque ele lembra as oportunidades de que poderia ter feito melhor o que não fez. E a sensação de ter feito algo aquém do que deveria ser feito produz no indivíduo vontade de tentar fazer algo para compensar o não feito. Então isso acaba produzindo desejo de vida, desejo de ajudar, desejo de estar perto, desejo, fazendo com que a gente não esqueça. Então, esquecer ele não esqueceu, mas tem o reverso dessa medalha. Os espíritos, quando se transferem para o mundo espiritual, eles não ficam sem o que fazer. Uma das virtudes do mundo espiritual é o trabalho. Então, esse mesmo indivíduo que foi pai, que foi marido, hoje, ele é um espírito na busca da sua melhoria espiritual. Então, ele também estuda, ele também trabalha, ele também se dedica e também visita a sua família, também lembra do acontecido. Então, ele está entre 2 mundos, o mundo espiritual, com o conjunto de mudanças e de aprendizados que ele está fazendo no presente, e a história que ele traz do passado. Ele vive oscilando entre esses 2 universos, mas esquecer, não dá para esquecer, até mesmo porque o seu pensamento, lembrando dele, perguntando por ele, não o deixaria esquecer, fazendo com que ele lhe visitasse com frequência. O nosso pensamento é emitido e chama essas pessoas para a nossa convivência. Então, mesmo que ele quisesse, o seu pensamento seria um elemento a mais
para trabalhar esses processos de conexão com o que você está procurando. Então, em síntese, mesmo tendo 5 anos aí, o mais lógico nessa circunstância é a permanência dele vinculado a vocês, sem a necessidade de ter que morar na casa, tá ali morando junto com todo mundo, mas tendo seus episódios de visitação e de auxílio.